Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Barros e no vídeo de hoje eu vim contar um pouco de como é meu relacionamento com meu pai. Então, gente, algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando e pedindo pra mim falar um pouco de como é meu relacionamento com ele, né? Já que eu não cito muito ele aqui nos meus vídeos. E eis-me aqui pra falar. Para começo de conversa, eu não vim falar mal do meu pai, só vim falar a realidade de como é meu relacionamento com ele desde que eu nasci até os dias atuais. O meu pai e minha mãe, eles nunca foram casados, tá? Eles só namoraram lá em 1900 e bolinha e minha mãe engravidou. Quando minha mãe foi falar pra ele que estava grávida, ele não quis assumir a criança aqui, né? Ele até alegava que não sabia se era o pai, se não era, como se minha mãe fosse terrível, e na verdade ele que era terrível. E aí tá, minha mãe pegou a bronca sozinha. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 para 6 anos, mais ou menos nessa idade, minha mãe entrou na justiça contra ele para poder ele ajudar com pensão, né, já que ela tava passando muita luta, né, e cuidando de mim sozinha. Lembrando que para um pai assumir um filho, né, gente, ele não precisa ter um relacionamento com a mãe, apenas tomar parte na responsabilidade, já que ela não fez a criança sozinha, né? Mas aí, pois bem, a minha mãe entrou na justiça e aí, como ele alegava que não sabia se era o pai ou não, o juiz pediu o exame de DNA, foi feito, né? Comprovado que eu sou a filha dele. E aí, apenas com 5 anos que meu pai foi me registrar, né, com o sobrenome dele. Até então meu nome era Débora Ferreira Barros, e aí depois tiraram, dessa questão na justiça, né, que aí que ele foi me registrar e tirou Ferreira e ficou Débora Barros e o sobrenome do meu pai. Aí, depois que ele me registrou e tal, até nos primeiros meses, assim, ele até começava a ajudar e depois logo ele parava e sumia do mapa. Teve algumas vezes que ele me buscou e me levou na casa dele pra me fazer umas visitas lá, né? Dá pra contar nessa mão. Acho que assim já dá pra contar às vezes que... Se não isso, tá? Às vezes que eu fui na casa dele, né? Depois que ele me registrou e tal. Eu ia só pra fazer visita mesmo, sei lá, o fim de semana, coisa assim. E teve uma vez que eu me recordo que eu fiquei uns 30 dias lá, que foi o tempo máximo que eu tinha ficado com meu pai na casa dele, que eu acho que eu tava de férias, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí eu me lembro de ter ficado lá com ele, foi bacana, eu lembro de ter brincado eu lembro de ter poucas lembranças assim de brincar com umas primas minhas, mas eu lembro muito pouco dos meus parentes por parte de pai que eu conheci lá nessa época. Só que eu lembro que as noites pra mim eram bem sofridas, porque eu tava muito acostumada a dormir com a minha mãe, né? Sempre fui criada pela minha mãe. Aí depois, já de 5, 6 anos, eu não lembro se eu já tinha uns 7 anos quando eu passei essa temporada de uns 30 dias lá com ele. Pra mim era tudo muito estranho, né? Eu não tinha um relacionamento com ele ali de pai e filho. Depois desse rebuliço que ele foi, né, procurar me fazer uma visita. Aí me levou na casa dele essas poucas vezes, que eu lembro que esses 30 dias foi o tempo máximo que eu tinha ficado lá na casa com ele, mas toda noite eu chorava e eu começava a sonhar chamando minha mãe, eu lembro que era bem assim quando eu era pequena. E aí, depois de um tempo, passou uns aninhos ali, minha mãe entrou na justiça contra ele novamente por conta de pagar pensão e etc, né? Meu pai não tinha muito esse interesse de estar me auxiliando, nunca teve desde que eu nasci, essa é uma realidade. E tal, minha mãe entrou na justiça de novo, ele começou a ajudar novamente, só que um tempo depois meu pai já sumiu de novo do mapa e aí eu nunca mais vi meu pai. Ficou anos sem eu ver meu pai, anos. Eu fui ver ele novamente, eu já tinha 14 para 15 anos, que foi quando ele apareceu na minha porta lá em Paraná, né? Eu já tava era em dezembro de 2007, se eu não me engano. Ele apareceu na minha porta assim do nada. Eu fui lá receber ele lá na frente. E até me assustei, por dentro eu pensei assim, o que ele tá fazendo aqui? Mas por fora, né, oi pai, benção, tudo bem? Ele me abraçou e tal, e aí ele foi me contar um pouco de onde que ele tava morando, né, como é que era a família dele, etc. Até porque assim, gente, depois que ele sumiu, eu não sabia se ele tava vivo, se tava morto, se tava morando em Paraná, se tava em outro lugar, né? E nessa época que eu fiquei os 30 dias na casa dele, ele tinha uma outra família, tinha uma outra esposa, já tinha um irmãozinho, né, o Luquinhas, que é um pouco mais novo que eu, lá, e nesses 30 dias, por exemplo, que eu convivi lá, foi tudo bem, a ex-mulher dele me tratou bem, normal, e o Luquinha era pequeno, então eu convivi poucos dias com ele, né, que é esse meu irmão mais novo, por parte de pai.
que tinha lá. E eu imaginava até que ele estaria em Ji-Paraná ainda, mas como ele não me procurava, eu não sabia do paradeiro dele. Então aí ele apareceu lá em Ji-Paraná, né, em dezembro de 2007, e me contou que ele tinha uma nova família, né, que é a minha atual madrasta que ele tá hoje. Ele já tinha uma outra filha, a Larissa, ela tava mais ou menos com uns 2 anos de idade, e me chamou para mim morar um tempo com ele aqui em Vilhena. Aí quando ele me chamou para vir morar aqui em Vilhena, assim, por dentro de mim eu fiquei bem relutante, sabe? Porque eu não tinha costume nenhum com ele, né? Fazia anos que eu não via meu pai, tava muito acostumada com a minha mãe. Eu tava com meus 14 anos, perto dos 15, já naquela minha fase rebelde, gostava muito de sair com as minhas amiguinhas, etc. Tava dando trabalho pra minha mãe. Sabe aquele adolescente terrível que não quer parar em casa, respondão, esse tipo de coisa? Eu tava na minha fase rebelde. E eu gostava muito de fazer aula de dança, então eu tava muito acostumada lá em Ji-Paraná. E aí quando ele me chamou eu fiquei relutante, mas como eu já acabei de falar que eu tava nessa fase rebelde, minha mãe achou que foi bom. Eu vim morar com ele, né, um pouco, ele passou um pouquinho de dor de cabeça, né, já que ele nunca tinha passado na vida comigo. E aí eu vim em janeiro de 2008, ele foi me buscar e eu vim pra Vilhena com ele. Então, da minha vida inteira, até o momento de eu vir pra Vilhena com ele, eu tinha assim, poucas visitas com meu pai, que eu já falei que dá pra contar nessa mão, e o maior tempo que eu passei com ele foi 30 dias, que eu tinha ido passar essas férias. E aí ele sumiu por anos. Quando foi lá com 14 anos, ele apareceu, e aí em 2008 ele me trouxe aqui pra Vilhena, né, pra morar um tempo com ele, com a minha madrasta, com a minha irmãzinha de 2 anos até então. Antes de continuar, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês entenderem. Hoje, no total, meu pai ele tem 5 filhos. Vou falar aqui na escadinha. Primeiro ele tem a Thaísa, que é a mais velha do que eu, né? Com outra mulher, que essa mulher eu nunca tive contato. E se eu vi a Thaís 3 vezes, 4 vezes na minha vida, foi muito. Então a gente praticamente quase não teve contato na vida. Aí vem eu com a minha mãe. Aí tem o Lucas, né, que foi o irmão que eu conheci lá quando eu fui passar, lembra os 30 dias que eu fui passar de férias lá na casa do meu pai, com a ex-mulher dele, e aí ele tinha o Lucas. Aí vem a Larissa, que hoje tem 15 anos, e a Lavínia, que é a caçulinha do meu pai, tá? A Lavínia, ela nasceu depois que eu sofri o acidente. Então essas duas aqui são filhas da minha atual madrasta, tá? Só pra vocês entenderem mais ou menos quantos filhos são hoje. Quando meu pai me trouxe pra cá em 2008, eu vivi com ele 1 ano e meio antes do acidente, antes de sofrer o acidente, tá? Eu vivi o ano de 2008 e até maio de 2009, que foi quando eu sofri o acidente. Aí o tempo que eu passei no hospital foi minha mãe que ficou comigo, né? Óbvio, ela veio lá de São Paulo e ficou comigo. Quando eu recebi alta, eu voltei para casa do meu pai só para minha mãe voltar lá em São Paulo, resolver a questão do contrato de trabalho dela e as coisas que ela tinha conquistado lá. Então depois que eu tive alta, eu fiquei mais 6 meses na casa do meu pai. Então no total de tempo que eu morei com meu pai foi 2 anos, tá? Nesses 6 meses que eu fiquei na casa dele, a minha madrasta cuidou de mim, ela que me trocava, me dava banho, porque eu fiquei que nem uma criança, né, que nem um bebê. Ninguém sabia lidar, ainda a gente estava aprendendo. Não foi um mar de rosas, mas eu agradeço muito ela por ter pegado essa oportunidade, essa responsabilidade, né, não oportunidade, essa responsabilidade de ter ficado ajudando a cuidar de mim nesses 6 meses que minha mãe precisou voltar lá em São Paulo. Só que logo depois desses 6 meses, a minha mãe voltou, né, eu não queria mais ir embora pra Ji-Paraná, que é onde a gente tinha uma casa lá, minha mãe, e porque eu namorava na época, porque eu gostava muito aqui da cidade, já tinha me acostumado, a minha mãe vendeu a casa dela lá em Ji-Paraná e veio morar aqui em Vilhena pra me ficar com ela, né? E tá, aí depois que minha mãe se mudou pra cá, meu pai e minha madrasta ainda ficaram um tempo aqui em Vilhena, só que logo depois eles já se mudaram pro Mato Grosso, que é onde ele mora atualmente, tá? Então, todo esse tempo da minha vida, o tempo que eu morei com meu pai foi 2 anos. O restante foi tudo a minha mãe. Sempre foi minha mãe. Minha mãe sempre esteve comigo desde o nascimento até os dias atuais, minha companheira. O meu pai, ele foi um bom pai? Não, ele não foi um bom pai pra mim. Eu não posso falar pelos outros filhos, tá? Esse tempo que eu fiquei com ele, que eu morei com ele os 2 anos, digamos assim,
foi muito bom, ganhei bastante experiência. Ele tinha uma lojinha aqui em Vilhena e eu aprendi a vender, eu cuidava da loja, abria, fechava. Eu ficava na loja na parte da manhã, depois eu ia pra escola, e quando eu saía da escola eu já vinha direto pra lojinha. Então eu aprendi muito, conheci bastante gente. O meu pai, gente, ele não é uma má pessoa, tá? Ele é um cara muito extrovertido, muito falador, ele tem uma personalidade assim, sabe? Bem, onde ele mora as pessoas, ele fica conhecido. Aqui ele é muito conhecido, tenho certeza que lá no Mato Grosso deve ser da mesma maneira. Eu acredito até que a minha personalidade, né, que eu falo muito, sou muito assim, sou muito assado, eu acredito que eu peguei muito isso dele, já que fisicamente eu sou escritinha minha mãe, né? Vocês conheceram ela, eu sou minha mãe purinha, não tenho nada fisicamente que pareça com meu pai, a não ser os dedinhos tortos aqui da mão. E fora isso, eu vejo que a minha personalidade puxou um pouco mais pro lado dele. Ele não é uma pessoa, foi muito bom esses 2 anos que eu convivi com ele aqui em Vilhena, né, etc. Me tratou bem, a esposa dele também me tratou bem, né. Pude conviver um pouquinho com a Larissa, né, esse tempo, e foi muito bom também. Então, valeu a experiência desse tempo que eu morei aqui com ele. Porém, no geral, ele não foi um bom pai, gente. Não tem como eu mentir aqui pra vocês, tá? Ele nunca teve muita responsabilidade, assistência como pai, etc. Então, a gente nunca teve aquele relacionamento muito assim, sabe? Muito assim, nunca. Enquanto eu tava com ele, lógico que ele me deu assistência enquanto tava na casa dele, me deu atenção. A gente teve um relacionamento assim de amizade, né? De pai e filha nesse tempo que eu morei com ele. Porém, depois que ele se mudou pro Mato Grosso, a gente raramente teve contato, né? Via telefone, eu nunca mais vi ele desde que ele se mudou. Via telefone, WhatsApp. Quem me procura normalmente mais é a minha madrasta, né? Ela sempre, às vezes, procura saber se eu tô bem ou se eu posso alguma coisa que eu tô no hospital, ela vem conversar comigo. Eu acredito que ela que passa pra ele, porque meu pai não me procura muito não, essa é uma realidade. Ele não é uma má pessoa, mas ele não foi um bom pai pra mim. Nossa, me travei a língua aqui. Não foi um bom pai pra mim, né? Não tenho mágoa nem nada. Fez falta? Fez falta. Mas como a minha mãe foi muito assim, aquela mãe que tá sempre presente junto, aquela mãe que toma responsabilidade de pai, mãe, sabe, etc. Eu nunca sofri essa falta. Eu tenho falta, mas eu nunca parei pra sofrer essa falta. Será que vocês entenderam mais ou menos? Acho que deu pra entender, né? Porque minha mãe sempre foi muito assim, presente na minha vida. Então eu nunca parei pra ficar pensando, e se meu pai tivesse aqui? E se, né? Não com a minha mãe, tá, gente? Nada a ver isso. Eu falo assim no quesito de presença, de se preocupar, de ir atrás, né, saber como eu estou, etc. Ele sabe que depois do acidente a minha saúde se tornou muito frágil, mas é muito raro a gente conversar. Só que quando a gente conversa, gente, raras vezes que a gente conversa normal, nunca fica clima ruim entre eu e ele, nem nada disso não, tá? E o que eu tô passando aqui pra vocês, dele não ter sido um bom pai pra mim, é uma realidade minha. Porém, se vocês fizerem essa mesma pergunta para minhas 2 irmãs, ou pro Luquinhas, por exemplo, que teve o tempo de convivência com ele, as minhas irmãs sempre foi criada com ele, né, desde sempre. Lógico que pra elas, pra ele, pra Thaís eu não sei, tá? Cada um tem que falar por si, né? Cada um teve sua experiência em relação a isso com ele. Eu tenho certeza que ele é um bom pai, né? Para as minhas 2 irmãs que convivem com ele, né, que tá sendo criado. O Luquinhas também, depois que meu pai se separou da mãe dele, o Luquinhas várias vezes veio morar com meu pai, né, eu me recordo de saber que vira e mexe o Luquinhas morava um tempo com ele, morava um tempo com a mãe, morava um tempo com ele, morava um tempo com a mãe dele. Então, na visão deles, talvez meu pai, ele é um bom pai, né, para as minhas irmãs com certeza. E o tempo que eu convivi com ele aqui em Vilhena, eu vi que ele é um bom pai. Minhas 2 irmãs são super apegadas com ele, né? Ele é um bom pai pra quem tá lá convivendo com ele. Pra mim não foi um bom pai, é uma realidade, né? Minha mãe sempre pregou a bronca sozinha, ele nunca sofreu uma dor de dente comigo, né? E quando teve, já foi a questão do acidente, os 6 meses. Bem feito, pai. Aí ficou 6 meses comigo, mas quem cuidava mesmo de mim no dia a dia era a minha madrasta, né? Então, infelizmente, meu pai fez falta, sim, mas ele não é uma má pessoa. Quando a gente se encontra, ele é super brincalhão, conversador e etc. Fala muito bem, ele é muito inteligente, etc.
e etc. Mas em relação a ser bom pai, pra mim, Débora, ele não foi um bom pai e ele sabe disso. Eu não tô aqui pra falar mal, tô falando a realidade, tá, gente? Minha e dele. E é isso. Assim, eu gostaria que ele fosse mais presente na minha vida? Gostaria, né? Quem que é o filho que não gostaria de um pai mais presente na vida? Até porque, tipo assim, ele nunca fez parte, presenciou comigo nem as minhas dores, nem uma dificuldade que eu tive, assim, desde criança, da minha adolescência e até depois que eu saí da casa dele de 6 meses, ele nunca fez parte nem das minhas dores, né, e nem também das minhas conquistas, né, todos os meus ensinamentos, a minha base, os meus princípios, tudo foi ensinado pela minha mãe, né? Graças a Deus eu tenho uma mãe assim, uma mãe muito maravilhosa. Ele não é uma pessoa, né? Ele com certeza é um bom pai para as minhas irmãs, graças a Deus que elas têm ele, né, presente na vida delas, mas infelizmente para mim ele não é um bom pai. Não queria estar falando isso, né? Mas é a realidade. Mas assim, eu tenho amor por ele também, eu gosto dele, né? Admiro ele nas qualidades que ele tem como pessoa. E é isso. Então, gente, o vídeo foi esse e eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco de como é meu relacionamento, minha história, né, com ele. Talvez isso pode mudar futuramente, a gente ficar mais próximo, pode acontecer. Mesmo assim, dependendo dele ter sido um bom pai ou não, eu gosto dele, tenho amor pela vida dele, né, pela família que ele construiu, pelos meus outros irmãos também. E eu desejo que Deus abençoe e é isso. Gente, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal pra me ajudar, de me seguir lá no Instagram, de comentar, compartilhar. Sábado que vem, se Deus quiser, a gente vai ter a nossa live pra gente papear. É uma coisa bem descontraída, tá, gente? Só pra gente conversar, eu saber coisas de vocês e vocês saberem coisas de mim, viu? Eu tô muito ansiosa. Um grande beijo e até o próximo vídeo.